Queridos, graça e paz. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série de postagens que nós vamos fazer aí para estar abençoando a sua vida, entrando nas casas através dessa ferramenta que Deus nos colocou. E hoje eu estou aqui com o Rafael. Rafael, ele é um ministro de louvor, ele é um servo do Senhor lá da comunidade Céus Abertos de Cabo Frio. E ele vai estar comentando para a gente um pouquinho sobre um versículo que Deus tocou no nosso coração aqui. Como ele é um adorador, ele vai estar falando um pouquinho pra gente sobre o que é ser de fato um adorador, né? Hoje em dia as pessoas confundem muito a parte da música com adoração. O que é uma adoração de fato? Quais são os critérios, né, e as características que um verdadeiro adorador precisa se apresentar diante de Deus? Vou estar lendo um versículo e é no livro de João, capítulo 4, são versículos 23 e 24. Esse capítulo ele fala sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ele completa, quase que no final desse capítulo, no meio do capítulo, sobre a questão da adoração. Vamos estar fazendo a leitura. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses a quem o Pai procura. São esses a quem o Pai procura. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, para mim, está dizendo que Deus, ele precisa, né, ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E ele procura os verdadeiros adoradores. Fala pra gente, Rafael, o que você entende sobre esse versículo e o conceito trazido pelo Espírito Santo, dado por Deus, sobre a verdadeira adoração. Primeiramente eu queria falar sobre a nossa vida de acordo com a adoração. Porque na verdade as pessoas, como você disse no começo, confundem a adoração com a musicalidade. E adoração não é aquilo que você toca ou aquilo que você canta, mas sim a verdade do que você vive durante o seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Aonde você vai, você tem que ser um adorador, você tem que dar um exemplo, você tem que ser luz para o ambiente em que você está. Porque um adorador, aonde ele chega, não importa onde ele esteja, ele é adorador. E não é só dentro da igreja, não é só dentro dos templos, junto com o ministério de louvor, algo do tipo, mas não. O adorador, ele é adorador em qualquer lugar. E nós temos que tirar da nossa cabeça que a adoração é só aquilo que você pronuncia, a palavra, se você diz que vem Deus e Deus vai vir. Não, não. Isso daí, a adoração é um estado, é uma busca. É uma busca para você formar um ambiente para que Deus venha. Entendeu? Você gerar um ambiente para que Deus venha, porque eu entendo que Deus também é um Deus de ambiente. E nós, dentro do nosso coração, quando a gente for o adorador, a gente vai expressar aquilo que a gente vive, a gente vai expressar aquilo que a gente verdadeiramente é. Porque muitas das vezes existem pessoas nos tempos que fazem uma certa cena e se demonstra super santo dentro dos templos, em frente ao pastor, mas quando chega a sua vida fora, sua vida com a família, sua vida no trabalho, é totalmente desregrada, totalmente desestruturada em Cristo. E eu entendo que se você tem uma vida totalmente destruída, fora das quatro paredes do templo, você não vai conseguir tocar o coração de Deus verdadeiramente, porque o nosso culto ele não começa quando a gente vai para a igreja, mas o nosso culto, a nossa adoração começa desde a hora quando a gente acorda, com as nossas decisões e as nossas reações de acordo com aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia. Uhum. E é isso, e Deus procura na terra pessoas que o adorem em espírito e em verdade, com as suas atitudes, com as suas reações perante as circunstâncias que existem no seu dia a dia. E nós temos que tirar da nossa cabeça isso, que adoração é aquilo que você pronuncia com seus lábios, porque na palavra mesmo diz que existem pessoas que adoram com os lábios, mas o coração está longe. Isso. E nós temos que orar a Deus e pedir a Deus para que Ele
pegue e molde o nosso coração e que nós possamos nos aproximar dele para ele revelar os sentimentos que ele tem no coração dele, revelar e nós entendermos verdadeiramente a paternidade do Pai, para podermos alcançar um nível de adoração mais elevado, poder entender melhor verdadeiramente o que é adoração e o que é adorar o Espírito em verdade. Amém. E Rafa, você acredita que existam hoje na igreja cristã brasileira pessoas que adoram falsamente a Deus ou, não sei, de certa forma, fingem uma adoração para outras pessoas, para eles próprios e para Deus? Como é que está o teu ponto de vista? O que Deus te dá nesse momento sobre as pessoas que deveriam estar exercendo um ministério de adoração, certo? Deveriam estar abrindo os céus. E por que a igreja não está conseguindo chegar nesse nível? Uma bela parte disso é voltada para a fama. Porque muitas das vezes existem pessoas que têm um chamado e Deus foi e abençoou ele e deu ele uma voz para adorar, ensinou a ele a uma forma de adorar com um instrumento e tal, mas a musicalidade, a fama entrou dentro dos corações de muitas pessoas e essas pessoas deixaram de fazer para Deus para fazer para eles mesmos, para gerar proveito próprio. E o reino, ele não é voltado para isso, para fama. Porque, na verdade, muitas das vezes as pessoas pegam a glória que é de Deus e pegam para ela que falam, não, mas isso daqui foi eu que fiz, isso daqui é eu que faço, e se vocês não me der o cachê que eu vou pedir, eu não vou na sua igreja para adorar, porque se você não me der aquilo que eu estou pedindo, porque eu exijo isso, se o som não estiver de acordo com o que eu gosto, eu não canto, eu não toco, eu não faço. E, cara, a gente tem que entender que isso daí é o de menos, cara. Porque o ambiente não vai ser formado por quem tem o melhor som, o meu som é melhor, Deus vai vir porque o meu som é melhor, cara. Deus não tá nem aí porque você tá falando com a sua boca, mas ele tá aí, tá no seu coração. E se nós entendermos isso de verdade, a gente vai romper muito mais, entender a comunhão, entender a união em Cristo, a gente vai evoluir muito mais. E existem pessoas que são, que eu chamo até como os cafetões gospels, que pagam para as pessoas cantar na sua igreja, fazer um show e fazem uma cena. Infelizmente existem pessoas que fazem isso, que fazem uma bela cena e como se Jesus estivesse no ambiente, mas Jesus não está compactuando com aquilo porque não existe mais interesse do que verdade por trás daquilo. E eu ainda tenho uma certeza dentro de mim que existem pessoas que adoram falsamente a Deus. Amém, amém. É uma triste realidade, só que há uma esperança. Está nas nossas mãos mudar isso. Por quê? Porque é um poder concedido pelo próprio Deus. Não é a mim, ao Rafael, é a todos nós, como unidade da igreja, a gente entender certas coisas, a gente caminhar junto, a gente entender certas coisas e tá realmente voltando pro caminho que foi iniciado por Jesus e posteriormente por seus apóstolos lá em Atos. Querido, espero que essa palavra, você que é adorador, é uma palavra direcionada, você que é adorador, você que busca entregar a sua adoração para Deus, entenda o conceito correto de adoração. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, só que esse vídeo não é nada se você não procurar entender em Deus qual é o nível de adoração que Ele espera de você, na sua postura, no seu dia a dia. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. A paz, irmãos.